Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. O pastor chegou correndo agora do trabalho. Quero ver se eu consigo deixar uma palavra no coração de todos os obreiros, querido. Por que essa preocupação do pastor em deixar uma palavra nos irmãos, uma palavra que venha entrar aí no teu coração, para que você venha entender o propósito de Deus na tua vida. Nós estamos caminhando em dias, queridos, onde os dias são preocupantes. E o diabo, querido, ele tem intervido na nossa vida porque tem ganhado muitas pessoas num cansaço físico, mental. E a pessoa não consegue, às vezes, discernir, querido, em tua volta, o que está acontecendo e por onde que o inimigo está entrando. Eu tenho me preocupado por quê? Porque, querido, a palavra de Deus fala que Jesus fala lá em Mateus 23, 37, ele fala: eu queria ser como uma galinha, para poder colocar todos debaixo da minha asa. Ele falou: eu queria ser como uma galinha, queria ficar no canto onde eu podia guardar todo mundo, proteger todo mundo, para que não acontecesse nada. Nem sempre, querido, nós estamos na condição que nós queríamos estar, na posição que a gente queria estar, de proteção. Fala de proteção. Por quê, querido? Porque existem muitas coisas que o pastor às vezes tenta alertar, colocar, porque a gente não fica perto. O momento que o pastor está perto dos irmãos, querido, é o momento que o pastor tem que pregar a palavra, porque não é para um nem para outro, é para toda a igreja. Algo que é para não ser um momento esporádico, mas um momento, querido, de alimentação, onde a igreja se alimenta. E a minha preocupação, querido, está como a de Jesus, querendo proteger e não podendo proteger. Nem Jesus, só quando ele fala: eu queria ser como uma galinha, para pegar todos e colocar debaixo das minhas asas, assim, proteger. Quando ele traz esta palavra, querido, ele está falando uma palavra de proteção. Por quê? Em Mateus 25, se você ler lá no versículo 17, no versículo 13, melhor, né? Que ele fala para nós vigiarmos, porque você não sabe o dia nem a hora. Eu tenho observado, querido, que o diabo ele tem tentado ali trabalhar, lá botar em cima de muita gente. Ele tem tentado de todas as formas, usado em situações para tentar desvirtuar a mente de obreiro. Então essa palavra que eu quero deixar para os obreiros, querido, sobre vigilância, porque Jesus, querido, ele caminhava com Pedro, mas ele não deixou de mostrar dentro da palavra que o mesmo Pedro que estava junto com ele era o mesmo que estava repreendendo o demônio. Às vezes a pessoa está perto de nós, querido, e sem você perceber, e não é uma coisa, querido, que nós vamos ficar: ah, pastor, é uma coisa que a gente vai ficar isento disso. Não, o tempo todo a gente tem que vigiar. Vigiar no que, pastor? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Porque Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Porque Pedro, querido, ele estava tomando uma atitude que era para tentar paralisar Jesus naquilo que Jesus estava fazendo, usando-se de autopiedade. Jesus não quis aquilo para a vida dele. Porque, querido, você não está aqui hoje caminhando com o Senhor para ser autopiedoso de ninguém. E Jesus olhou para ele e falou para ele: não, para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. O que eu aprendo com isso, pastor? O que o senhor quer falar com isso? Querido, toma cuidado, porque você não sabe de onde e por onde que o inimigo está agindo. Às vezes você, como obreiro, você é muito simpático, muito gente boa. Eu amo isso, porque nós precisamos de pessoas assim, nesse perfil, que sejam pessoas de fato, que queiram, querido, uma vida com Deus, e que tem que ser receptivo, tem que ser tudo, mas você tem que ser vigilante, querido. O pastor, você pode observar, o pastor dentro da igreja fica com o olho no peixe e outro no gato, porque eu sei que a minha luta não é carnal, ela é espiritual. E o diabo, ele é infiltrador, ele infiltra, querido. Ele vai tentar, e hoje, no dia de hoje, é mais difícil, porque muitas pessoas têm facilidade de ter o contato de todo mundo. Mas, querido, lembra que o pastor pregou? Às vezes não é bem isso, você tem que tomar cuidado, porque o inimigo pode entrar na sutileza, usar a situação para tentar infiltrar. Então, em nome de Jesus, o que eu quero falar para os meus irmãos? Quando a palavra fala para nós, e Lucas fala assim para nós: vigiai, porque você não sabe quando o ladrão vai entrar na tua casa, se é de dia, se é de noite, de que forma que ele pode entrar. Como que eu posso perceber isso, pastor? Quando você deixa ele entrar pelos ouvidos, ele entra na tua mente e paralisa o teu ministério. Quando o teu ministério está paralisado, ou está paralisando, ou está querendo paralisar, é porque o diabo entrou por alguma porta, porque a obra de Deus não é para parar. Ah, o irmão fala: mas o pastor, ele é super homem espiritual. Não, querido. Olha, o pastor está chegando agora. Eu até falei para o pastor: não vou nem almoçar, primeiro preciso fazer esse vídeo, porque eu tenho uma preocupação, querido. Eu tenho uma preocupação muito grande de que o obreiro venha começar bem e terminar mal. Ele começa numa pegada, daqui a pouco ele desanima. E por que desanima? 99% das pessoas desanimam por aquilo que ouviu de alguém.
E o veneno entrando, querido, ele vai te envenenar. E ele vai te paralisar. Porque nem tudo que você acha que está pronto para ouvir, você está preparado para ouvir. Porque se você ouve alguma coisa e te para, você não estava pronto para ouvir. E não procura perfeição em mim, não procura perfeição em ninguém. E principalmente em você. Porque nós estamos caminhando, querido, para a salvação. Caminhando para caminhar com o Senhor e ter do Senhor aquilo que nós precisamos. Então, o que é que nos impede de viver uma vida tão plena com Deus, pastor? É quando você não vigia mais. Quando você empresta o teu ouvido para o diabo. Quando você começa com muito, desculpe a palavra, muito lambe-lambe. Isso é perigoso. O pastor sempre falou sobre isso, querido. Mas com muito lambe-lambe, isso é preocupante. E quando você, querido, não vigia. Eu falo para você, vigia com as amizades, vigia com as conversas, vigia com as coisas escondidas. Quando uma pessoa começa a te incentivar a fazer as coisas escondidas dentro da igreja, isso é preocupante. Porque é as conversinhas, eu não concordo com aquilo, eu não vejo isso. Então, como teu líder espiritual, a minha preocupação, mano, querido, você tem que continuar no teu ministério. Tem falta de sabedoria, falta de informação, vem até o teu líder. Eu devo continuar fazendo isso, eu devo prosseguir nessa pegada. Porque eu não posso, querido. Jesus, quando ele fala que ele queria ser como uma galinha para estar protegendo todo mundo, era aquela preocupação de um pai, de proteger todo mundo para que não aconteça nada. Mas a gente não consegue estar em todo canto, em todos os lugares, e em conversas que às vezes o pastor não é nem convidado para estar. Pode ter certeza, ele não é convidado para estar. Por quê? Porque, querido, ele não pode saber que se ele saber, ele vai repreender, ele vai achar um ponto negativo e vai exortar. Então, querido, em nome de Jesus, que esta palavra ministre no teu coração, que você possa vigiar como obreiro. Toma cuidado, você está numa pegada, você está conduzindo a tua casa, a tua família, você está evangelizando, você está levando almas para Deus. Então o diabo vai fazer de tudo para você parar. Quem quer que você pare não é Deus. Obreiro, preste atenção nisso. Quem quer que você pare é o próprio diabo. E por que ele quer que você pare? Para que você não dê continuidade ao propósito de Deus. Você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. E o mesmo Deus que te escolheu, Ele te nomeou para que você vá e tenha muitos frutos e que teus frutos permaneçam. Mas pastor, e se tiver alguma coisa, cuidado, foi aquilo que você ouviu. Cuidado com as panelinhas, cuidado com as conversinhas, cuidado com as mesinhas. Tudo isso eu falo para os irmãos. Tome cuidado, que quem vê cara não vê coração, tá bom? Tem falta de sabedoria, está precisando de alguma orientação espiritual. Essa é a minha função como sacerdote. Eu vou sempre te levar dentro da palavra. Observa que eu trouxe duas palavras. Mateus 23, Jesus queria ser como uma galinha para proteger todo mundo, porque ele estava vendo que Herodes estava querendo pegar todo mundo. Mateus 25, ele fala, vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora. Então você tem que vigiar. Amém? Paz do Senhor, que Deus abençoe.